Olá, meus amigos e irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Helenilson. Estou em mais uma noite, em uma reflexão da Palavra de Deus, a quais venho eu dividir com os meus irmãos, com os meus amigos nesta noite. Palavra essa que é fiel e verdadeira, digna de toda a aceitação. O Senhor Jesus, em uma das suas oportunidades, ele falava algo ao coração dos seus discípulos, como tem falado também nos nossos corações, que nós não devemos estar ansioso nas coisas, porque a ansiedade, quantas as vezes, ela leva a um descomportamento que desagrada a Deus e também nos desagrada. O Senhor Jesus, em uma oportunidade, falava sobre um homem insensato, um homem que não tinha o equilíbrio, era descontente, agia de forma inconsequente e por isso às vezes tomava algumas atitudes que não era louvável. Em verdade que nos dias de hoje há muitas das pessoas que também têm esse comportamento, têm essas atitudes, quantas as vezes conhecedor das Sagradas Letras, conhecedor da Palavra de Deus, e às vezes age de forma inconsequente. Então eu venho nesta noite dividir com os irmãos, com os amigos que têm dado ouvido à voz de Deus através desse trabalho que temos feito na noite, na madrugada, uma reflexão para que possamos melhorar os nossos comportamentos diante de Deus e o que nós estivermos a fazer, que seja Ele aplausível aos olhos do Senhor. Quantas das vezes, situações que não são tão favoráveis a nós, pelo fato de querermos que tudo seja feito da nossa vontade, que tudo aconteça no nosso tempo, mas precisamos ser sábios, assim como Abacuque. Abacuque escreveu em momento de oração algo muito importante. E ele dizia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Deus da minha salvação. Ou que seja, ele entendeu que ainda que lhe faltasse tantas coisas que às vezes estava ele com grande necessidade, ele não deixaria e jamais abriria mão de louvar a Deus. E não permitiria nunca que a escassez viesse ocupar o lugar na vida dele, para que pudesse agir de forma inconsequente, para que pudesse ter um comportamento que não era louvável ao Senhor. Então ele entendeu que tudo está no tempo de Deus. E o Senhor Jesus descrevia algo na sua palavra, e isso ele falava sobre o homem sensato.
Pensamos nós nos textos bíblicos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12, versículo de número 13 a seguir, ele instruía, como nos instrui, como andar na sua presença. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico, que tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei o meu celeiro e edificarei outro maior, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então Jesus falava de um homem que vivia de forma insensata, desequilibrado, mas a natureza cooperava para que ele fosse próspero, para que os negócios fossem bem, e ainda assim o seu comportamento era um comportamento desequilibrado. Não conseguia ver o quanto a natureza era generosa com ele. Quantas vezes nós vivemos dentro desse comportamento, temos saúde, temos paz, temos alegria no nosso lar, e às vezes não somos contentes. E quantas das vezes não agradecemos a Deus pelo que Ele tem nos proporcionado? Quantas das vezes saímos para trabalhar, vamos ao serviço e retornamos em paz, mas ao meio do caminho queremos que os nossos filhos sejam abençoados, que a nossa casa seja guardada e que os nossos negócios vá bem. Mas quantas as vezes, ao levantar pela manhã, não agradece a Deus pelo dia de vida? Não agradece a Deus pelo seu filho? Não faz uma oração ao Senhor, agradecendo pela oportunidade que Ele lhe propôs? Mas ao meio do caminho quer que tudo vai bem. Quer que as coisas fluem de forma natural. E ao chegar em casa, quer ver o seu filho bem, quer ver a sua família bem, mas vive de forma desequilibrada, sem agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite para que possamos estar atentos a estas coisas que têm uma aparência de tão pequena, mas são muito grandes. Que precisamos colocar Deus em primeiro plano da nossa vida. Ao levantar, agradecer ao Senhor pelo dia. Ao retornar, agradecer ao Senhor pelo retorno. Ao descansar a estrutura física, depois de um dia exaustivo de trabalho, agradecer ao Senhor, para não vivermos uma vida de insensatez, mas sermos gratos ao Senhor por tudo. Quantas as vezes, em meio à trajetória, nos incomodamos ou até mesmo atribuímos o
que ganhamos, o que conquistamos pelas forças dos nossos braços. Mas tudo isso que nós adquirimos vem de Deus por sua misericórdia. E a palavra de Deus vai dizer que este homem vivia olhando somente para as coisas do que possuía, do que a natureza se encarregava de proporcionar a ele para somar cada vez mais na vida dele. De igual modo, quantos se preocupam só granjear, só obter coisas e sequer se levanta a fazer algo em prol da obra de Deus. Mas algo aconteceu na vida desse homem, que a natureza foi benevolente a ele, a ponto dele dizer: temos muito bem para muitos anos. Ó alma, temos muito bem para muitos anos. Come, bebe e folga. Depois de ver o quanto a natureza foi generosa com ele, depois de não ter mais aonde recolher os seus bens, ele assim exclamou, dizendo, desta forma a qual eu acabei de citar. Mas ele não esperava que uma voz soaria ao ouvido dele, e esta voz o diria: louco, esta noite alguém te pedirá a tua alma. O que tem preparado e para quem será? Assim é aqueles que ajuntam tesouro e não é rico para com Deus. Assim é aqueles que se preocupam todos os dias em granjear e não se preocupa em estar com a vida na presença de Deus. Mas eis que é o dia aceitável do Senhor e a sua misericórdia vem de forma grandiosa sobre as nossas vidas, para poder te dizer nesta noite, para se preparar para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Antes que a morte bate à sua porta e tu não tenha algo a apresentar ao Senhor nosso Deus. Hoje é dia aceitável do Senhor. Hoje é dia de uma reconciliação para com Deus. Porque todas as coisas desta vida são passageiras, mas há um legado diante do Altíssimo, que naquele dia estará diante do memorial de Deus. Então hoje é o dia aceitável do Senhor. Para não vivermos mais numa vida de insensatez, para não vivermos numa vida desequilibrada, mas viver uma vida adornada debaixo da graça e da unção do Senhor Jesus. Forte abraço a todos, uma excelente noite em nome do Senhor Jesus. E essa é mais uma reflexão para a minha, para a tua vida, em nome do Senhor.